Existe algo que vai além da nossa compreensão. Coisas que acontecem no silêncio da madrugada, quando todas as luzes estão apagadas e o mundo parece adormecido. Nesse exato momento, é quando eles se manifestam. Espíritos, presenças, vultos, seres que não pertencem a essa dimensão, mas que, por algum motivo, ainda insistem em nos visitar. Hoje, você vai ouvir 3 relatos sobrenaturais que vão desafiar tudo o que você acredita ser real. Histórias que poderiam acontecer com qualquer um, inclusive com você. Então, se estiver sozinho, talvez seja melhor acender a luz. Porque depois disso, você vai pensar 2 vezes antes de dormir no escuro. O primeiro relato veio de um enfermeiro noturno chamado Rafael. Ele trabalhava em um hospital antigo, construído sobre as ruínas de um sanatório desativado. Durante o plantão, Rafael fazia rondas por corredores sempre vazios, mas naquela noite, algo estava diferente. Enquanto caminhava pelo 3º andar, ouviu o som de passos atrás dele. Olhou, e não havia ninguém. Continuou andando, e os passos começaram de novo, no mesmo ritmo que os dele, como se alguém estivesse o imitando. Quando parou, os passos também pararam. Foi até o final do corredor e virou à esquerda, onde sabia que havia apenas uma parede. Mas ali, ele viu uma criança deitada no chão, olhando fixamente para ele. E o mais assustador, aquele andar nem tinha setor pediátrico. O segundo relato veio de uma mulher chamada Cláudia, moradora de uma cidade pequena no interior. Ela vivia em uma casa simples, rodeada por mata fechada. Certo dia, encontrou um espelho antigo numa loja de antiguidades e decidiu colocá-lo no corredor de casa. Na primeira noite, já notou algo estranho. Ao passar pelo espelho, via o próprio reflexo sorrindo, mesmo sem estar sorrindo de verdade. Na segunda noite, acordou com o som de sussurros vindo do espelho. Parecia uma voz de mulher, repetindo palavras em latim. Cláudia tentou ignorar, mas na terceira noite, viu sua imagem no espelho acenar de volta, mesmo estando imóvel. Apavorada, jogou um pano sobre o espelho e decidiu se livrar dele pela manhã. Mas, ao acordar, o espelho estava limpo, pendurado na parede, como se nunca tivesse sido tocado. O terceiro relato vem de um grupo de amigos que decidiu acampar em um sítio abandonado. Era uma viagem para testar coragem, como eles mesmos diziam. O local era conhecido por histórias antigas de rituais feitos ali durante os anos 70, mas ninguém levava isso a sério. Durante a madrugada, uma das meninas do grupo, chamada Fernanda, acordou com o som de alguém chorando do lado de fora da barraca. Achando que era uma das amigas, saiu para ajudar, mas encontrou o acampamento completamente vazio. As barracas estavam abertas, lanternas caídas no chão e nenhum sinal dos amigos. Foi quando ouviu passos pesados se aproximando. Correu de volta para a mata, mas quanto mais corria, mais se perdia. Até que viu, entre as árvores, um círculo de pessoas encapuzadas. Ela desmaiou. Foi encontrada só no dia seguinte, em estado de choque. Os amigos nunca mais foram vistos. Esses relatos têm um ponto em comum. Todos começaram com pequenos detalhes. Um som, um reflexo estranho, um sentimento inexplicável de que não estavam sozinhos. E é assim que costuma começar. Nada aparece do nada. As manifestações começam sutis, testando os limites da realidade de quem presencia. A maioria das pessoas ignora, acha que é coisa da cabeça. Até que o fenômeno se intensifica, se torna físico, visível. E quando isso acontece, já é tarde demais. Se você acha que está vendo algo pelo canto do olho, talvez esteja mesmo. Só não olhe de frente. Às vezes, eles não gostam de ser notados. Agora, imagine viver sabendo que sua casa abriga algo que você não vê, mas sente. Foi o caso de um senhor chamado Mário, que viveu 40 anos no mesmo local. Após a morte da esposa, ele dizia ouvir a voz dela todas as noites. No início, pensou que fosse saudade, coisa da mente. Mas então os talheres começaram a cair da mesa sozinhos, a cama parecia revirada toda manhã, e ele passou a ver sombras se movendo no corredor. Um dia,
Deixou um gravador ligado à noite. Na manhã seguinte, ao ouvir o áudio, uma voz feminina dizia: "Você me esqueceu." Mário nunca mais dormiu naquela casa. Abandonou tudo. A vizinhança jura que até hoje ouve o som da vitrola antiga tocando sozinha à noite. A ciência tenta explicar tudo isso como alucinação, sono leve, interferência mental. Mas e quando mais de uma pessoa presencia a mesma coisa? E quando os relatos se repetem em lugares diferentes, com pessoas que nunca se conheceram? As coincidências somem, e o que sobra é a dúvida. Será que estamos mesmo sozinhos? Ou existe uma camada da realidade que só conseguimos tocar quando estamos vulneráveis, assustados, ou abertos o suficiente para enxergar o que a maioria prefere ignorar? Talvez o sobrenatural não seja apenas o que não podemos explicar, mas aquilo que escolhemos não acreditar. E se for verdade que existem portas entre mundos, talvez algumas pessoas tenham nascido com a chave. Ou talvez algumas casas sejam essas portas. Objetos antigos, lugares esquecidos, sentimentos intensos. Tudo isso pode funcionar como gatilho para uma manifestação. E quando acontece, não tem volta. Quem viu, nunca esquece. Quem ouviu, nunca mais dorme do mesmo jeito. E quem sentiu, carrega esse peso pro resto da vida. Afinal, a pior parte de ver o sobrenatural é saber que ele viu você também. Se você chegou até aqui, a pergunta que fica é: quantas dessas histórias são reais? A verdade é que, no fim das contas, isso nem importa. Porque o medo que você sente agora é real. A tensão, a dúvida, o arrepio subindo pelas costas, tudo isso é seu corpo reagindo ao desconhecido. A nossa mente tenta nos proteger dizendo que é tudo invenção. Mas e se não for? E se hoje, ao apagar as luzes do quarto, você ouvir algo ou sentir uma presença? A única coisa que você vai lembrar é que eu avisei. Eles estão mais perto do que você imagina. E agora que você ouviu isso, eles sabem que você sabe. Essa história foi enviada de forma anônima, mas a riqueza de detalhes e o tom desesperado de quem escreveu torna difícil pensar que seja apenas invenção. Segundo a pessoa, tudo começou quando ela e o marido se mudaram para uma casa afastada da cidade, numa zona rural onde o silêncio era absoluto. A ideia era fugir do caos urbano, viver com mais tranquilidade. Mas o que encontraram ali foi tudo, menos paz. Na primeira semana, notaram que sempre ao entardecer, uma coruja pousava exatamente na mesma árvore, em frente à janela do quarto. Ela não piava, apenas ficava ali, parada, olhando para dentro. No começo, parecia algo curioso, mas logo virou um presságio. No 7º dia na casa, durante a madrugada, a mulher acordou sentindo que alguém a observava. Olhou para a janela e viu, mesmo com as cortinas fechadas, uma silhueta. Era como se alguém estivesse encostado do lado de fora, parado, imóvel. Chamou o marido, mas quando ele se levantou, não havia nada lá. A silhueta havia sumido. Pensando ser coisa da imaginação, voltaram a dormir. Mas isso se repetiu por 3 noites seguidas. Sempre no mesmo horário, às 3h13 da madrugada. Uma figura encostada na janela. E quando se aproximavam para olhar melhor, desaparecia. No 4º dia, decidiram colocar sal grosso na entrada da casa e na soleira da janela. Era apenas uma precaução, mas não funcionou. Na noite seguinte, o clima mudou. A temperatura caiu bruscamente, e um cheiro forte de carne podre invadiu o quarto. Acordaram tossindo, sentindo náusea. Procuraram por algo morto na casa, um rato, algo esquecido na geladeira, nada. E quando voltaram ao quarto, o espelho estava embaçado, mesmo sem nenhum sinal de vapor. E o pior, havia uma marca de mão no vidro, como se alguém tivesse tocado por dentro. A marca era grande demais para ser de um adulto comum, os dedos eram longos, finos, com unhas pontiagudas. O casal entrou em pânico. Ligaram para uma amiga sensitiva, que chegou no dia seguinte com uma expressão preocupada ao entrar na casa. Disse que havia uma presença ali, algo antigo, enraizado naquele terreno muito antes da casa existir. A sensitiva pediu que não dormissem lá por uns dias. O casal foi para a casa de parentes, mas a mulher começou a ter pesadelos todas as noites.
Sonhava que estava deitada no quarto, mas paralisada, enquanto uma criatura com olhos vazios e boca costurada se aproximava da cama. O mais perturbador era que, mesmo em sonho, ela sentia dor. Dor real. Sentia a pele sendo arranhada, o peito apertado, como se alguém estivesse tentando sufocá-la. Quando acordava, estava com marcas vermelhas no corpo, como se tivesse sido arranhada de verdade. Nenhum médico conseguiu explicar. Os exames não mostravam nada. Mas as marcas estavam ali, visíveis, dolorosas, reais. Depois de uma semana fora, decidiram voltar para casa, mesmo com medo. Precisavam buscar documentos e algumas coisas pessoais. Mas ao entrar, notaram que a casa estava diferente. Tudo estava no lugar, mas o ambiente parecia mais escuro, mais pesado. O ar era denso, difícil de respirar. Quando chegaram ao quarto, encontraram um colchão virado, e no centro do quarto, desenhado no chão em algo que parecia carvão queimado, havia um símbolo estranho, um círculo com letras que não reconheciam. Chamaram a sensitiva novamente, que dessa vez trouxe uma benzedeira. As duas começaram um ritual de limpeza, mas antes de terminar, a benzedeira desmaiou. Ao acordar, chorando, ela disse apenas uma coisa: "Isso não quer sair. Está preso a ela." Desesperados, o casal procurou padres, líderes espirituais, qualquer um que pudesse ajudar. Um deles, um senhor de mais de 80 anos, especialista em exorcismos, disse que aquilo não era um espírito comum. Era algo que foi invocado e nunca teve o contrato encerrado. Disse que alguém, há décadas, havia feito um pacto ali, e a dívida não tinha sido paga. O ser estava cobrando e usaria qualquer um que ocupasse o local como instrumento de punição. A única solução seria destruir tudo: a casa, os objetos, os registros. Cortar o vínculo pela raiz. Mas mesmo com isso, não havia garantia de que aquilo não o seguiria. E foi exatamente o que aconteceu. A mulher passou a ver vultos mesmo em plena luz do dia. Na rua, no retrovisor do carro, nas janelas de casas alheias. Não importava onde estivesse, sentia que era observada. Um dia, recebeu uma ligação do próprio número dela. Ao atender, só ouviu uma respiração ofegante e um sussurro: "Você é minha agora." Desde então, vive em constante vigilância. Não dorme mais sozinha. Evita espelhos, evita janelas à noite. A sensitiva disse que, se ela for marcada por completo, não haverá retorno. Que a próxima fase seria a possessão. Mas até hoje, ninguém sabe se ela já passou desse ponto. Porque ela sumiu. Deixou de responder mensagens. Apagou redes sociais. A última coisa publicada foi uma foto do espelho, com uma frase: "Ele está aqui comigo." Essa história nos faz pensar: até onde vai o poder do mal quando é alimentado por medo e desespero? E o mais assustador é saber que essa casa ainda existe. Está vazia, à venda, e sem registros do que aconteceu ali. Tudo foi removido, limpo, como se nada tivesse ocorrido. Mas a energia permanece. E se um novo morador entrar ali, sem saber da maldição, sem proteção, sem preparo, talvez a história recomece. Porque entidades assim não morrem. Elas apenas esperam. E quando você menos espera, elas voltam pela próxima alma. Num vilarejo remoto do sul do Brasil, circulava uma lenda que muitos preferiam esquecer. Diziam que na antiga estação ferroviária, desativada há décadas, ocorriam desaparecimentos misteriosos. Ninguém sabia exatamente o porquê, mas moradores mais antigos falavam sobre uma presença que rondava os trilhos durante a noite, uma sombra que sugava a luz e deixava apenas o silêncio. A curiosidade falou mais alto para um jovem repórter chamado Diego, que decidiu investigar para um documentário. Ele chegou ao vilarejo com equipamento básico, câmera na mão e uma vontade imensa de provar que tudo não passava de histórias para assustar crianças. Na primeira noite, Diego instalou câmeras escondidas na estação. O frio cortante parecia aumentar a cada minuto, e o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som do vento entre os trilhos enferrujados. Por horas, nada aconteceu, até que, perto da meia-noite,
As câmeras captaram um brilho tênue e um ruído estranho, parecido com sussurros abafados. Diego sentiu um arrepio, mas continuou firme. Foi quando ouviu passos atrás dele. Virou-se rapidamente, mas só havia escuridão. Voltou para a câmera e viu nas imagens que algo se movia no fundo do cenário. Uma figura escura, sem rosto, que parecia se dissolver no ar. Foi o suficiente para que ele decidisse passar a noite ali, mesmo sem entender o que estava diante dos olhos. No dia seguinte, Diego conversou com moradores e coletou relatos semelhantes. Sombras que apareciam e desapareciam, sons inexplicáveis, objetos que mudavam de lugar. Alguns acreditavam que a estação era uma espécie de portal entre mundos. Intrigado, ele pesquisou arquivos antigos na prefeitura e encontrou registros de acidentes trágicos naquele local, envolvendo trabalhadores e passageiros que jamais foram encontrados. Um deles chamava atenção: um trem que desapareceu misteriosamente com dezenas de pessoas a bordo, sem deixar vestígios. As informações eram vagas, como se tivessem sido apagadas da memória coletiva, mas o medo permanecia. Na terceira noite, Diego voltou à estação com um grupo de amigos para um experimento. Queriam registrar evidências do sobrenatural. Por horas, nada aconteceu. Até que, por volta das 3 da manhã, a energia das lanternas começou a falhar. Um a um, os equipamentos desligavam sem motivo aparente. Foi quando uma das câmeras captou a figura novamente, dessa vez mais perto, quase tocando o grupo. Um vento gelado atravessou o local e todos sentiram uma pressão no peito, como se o ar tivesse sumido. De repente, as vozes começaram, sussurros incompreensíveis que invadiam a mente. Diego tentou filmar, mas a câmera caiu no chão, paralisado pelo medo. No dia seguinte, Diego percebeu que não conseguia lembrar de alguns momentos daquela noite. Havia um buraco em sua memória, como se algo tivesse sido apagado. As gravações da câmera mostravam cenas desconexas, vozes distorcidas e uma presença que parecia pulsar na escuridão. Decidiu publicar o material mesmo assim, e o vídeo viralizou, gerando debates e discussões fervorosas. Porém, algumas semanas depois, Diego desapareceu sem deixar rastros. Seus amigos relataram que, pouco antes, ele se comportava de maneira estranha, falando sozinho e olhando fixamente para o nada. A estação ferroviária continua lá, abandonada e silenciosa, esperando pela próxima visita. Moradores evitam passar perto após o anoitecer, e poucos se atrevem a investigar. Alguns dizem que a sombra que ronda os trilhos é a alma de quem nunca partiu, presa entre dois mundos. Outros acreditam que é uma entidade que se alimenta do medo, crescendo a cada novo desaparecimento. O mistério permanece, e a verdade, se é que existe, está enterrada junto aos trilhos enferrujados. Mas uma coisa é certa: quem se aproxima demais da estação nunca mais é o mesmo. E se você um dia ouvir o apito de um trem fantasma, saiba que ele não está sozinho. Helena sempre acreditou que sua casa era segura. Uma casa antiga, mas aconchegante, onde morava sozinha desde que se mudou para a cidade grande em busca de uma nova vida. Tudo mudou quando, certa noite, ela começou a ouvir sons estranhos vindos do porão. No começo, eram apenas passos leves, como se alguém estivesse caminhando lentamente entre caixas e móveis velhos. Pensou ser ratos ou vento, mas os sons aumentavam a cada dia, e logo começaram a incluir sussurros quase inaudíveis, palavras desconexas que ninguém conseguia entender. Helena decidiu investigar, mas toda vez que descia até o porão, sentia um frio intenso, como se uma presença invisível a observasse. Uma noite, depois de um dia exaustivo no trabalho, Helena chegou em casa e notou algo diferente. As luzes piscavam e a televisão ligava sozinha, sintonizando canais antigos, cheios de estática. Tentou desligar tudo, mas os aparelhos continuavam funcionando. Quando foi ao porão, encontrou objetos fora do lugar, como se alguém tivesse mexido nas coisas. A sensação de ser observada tornou-se insuportável. Passou a dormir com a luz acesa, mas mesmo assim acordava várias vezes durante a madrugada, com a sensação de que algo estava tocando seu rosto ou respirando perto dela. Começou a anotar tudo, esperando encontrar uma explicação racional. Os dias se transformaram em semanas, e os eventos inexplicáveis aumentaram. Helena ouviu vozes chamando seu nome, viu sombras se movendo pela casa e sentiu arrepios constantes. Em uma ocasião,
encontrou uma velha foto caída no chão, de uma família que jamais conhecera. A foto estava queimada nas bordas, mas mostrava claramente os rostos sorridentes de crianças e adultos vestidos com roupas antigas. Pensou que poderia ser dos antigos moradores, mas a sensação de tristeza e dor emanava daquele pedaço de papel. Durante uma sessão de pesquisa, descobriu que aquela casa fora palco de uma tragédia, um incêndio que matou uma família inteira décadas atrás. Assustada, Helena tentou vender a casa, mas ninguém queria comprar um imóvel com essa reputação. Desesperada, contratou um médium, que realizou uma sessão espírita para entender o que estava acontecendo. Durante a sessão, o médium entrou em transe e começou a falar em línguas desconhecidas, enquanto lágrimas rolavam pelo seu rosto. Quando despertou, disse que um espírito preso naquela casa estava tentando se comunicar, mas estava preso em uma dor profunda, buscando justiça. A presença não queria machucar Helena, apenas precisava ser lembrada e libertada. Após a sessão, os fenômenos diminuíram por um tempo, mas nunca cessaram completamente. Helena passou a conviver com aquele mistério, com a certeza de que sua casa guardava segredos que jamais seriam revelados por completo. Ela aprendeu a respeitar o silêncio, os sons e até os sussurros. Porque, afinal, algumas histórias sobrenaturais não precisam ser entendidas para serem temidas. E talvez, no fim, o maior terror não seja a presença, mas a solidão que ela carrega consigo, invisível aos olhos, mas palpável na alma. No interior de Minas Gerais, um grupo de amigos decidiu passar um final de semana em uma antiga fazenda abandonada, cercada por mata fechada e cheia de histórias sombrias. Diziam que ali, há décadas, um fazendeiro enlouqueceu e cometeu atos horríveis antes de desaparecer sem deixar pistas. Apesar do medo, a curiosidade falou mais alto, e eles queriam provar que nada de sobrenatural acontecia. Na primeira noite, enquanto o fogo da fogueira crepitava, começaram a ouvir passos na mata, mas ao olhar, não havia ninguém. Um dos amigos, João, sentiu como se algo observasse, um olhar invisível que congelava a espinha. O grupo tentou rir, mas o desconforto era evidente. À medida que a noite avançava, as vozes começaram. Sussurros baixos, quase incompreensíveis, que pareciam vir de todos os lados. As lanternas tremiam, as sombras dançavam, e o clima ficou pesado. Um dos amigos decidiu gravar o áudio para tentar capturar algo, mas as gravações saíram cheias de ruídos estranhos e uma voz que parecia repetir seu nome em tom ameaçador. O medo aumentou quando viram pegadas no barro ao redor da fazenda, mas ninguém havia saído do acampamento. As pegadas levavam para a antiga senzala, lugar evitado até pelos moradores locais. Curiosos e aterrorizados, decidiram entrar na senzala, que estava tomada por teias de aranha e um silêncio mortal. Lá dentro, encontraram símbolos riscados nas paredes, feitos com algo que parecia sangue seco. No centro, um círculo feito com pedras e ossos pequenos, formando um ritual antigo. Enquanto exploravam, a porta se fechou sozinha com um estrondo, e a temperatura despencou. Começaram a ouvir risadas infantis, misturadas com gritos de agonia, vindos das paredes. A sensação de estar presos em um pesadelo se tornou real. O desespero tomou conta quando um dos amigos sumiu, como se tivesse sido engolido pela escuridão. Tentaram sair, mas a porta não abria. As luzes das lanternas piscavam até apagarem, e um frio cortante tomou conta do ambiente. Conseguiram abrir a porta apenas horas depois, quando o sol começou a nascer. O amigo desaparecido não estava mais lá, e o grupo saiu correndo, sem olhar para trás. Procuraram ajuda, mas ninguém acreditou no que contaram. Quando assistiram às gravações, notaram algo perturbador. Nas sombras, havia uma figura com olhos brilhantes que parecia seguir cada movimento deles, como uma presença que nunca os deixou ir embora. Desde aquele dia, os amigos não foram os mesmos. João começou a ter pesadelos frequentes, onde via aquela fazenda tomada por fogo e vozes chamando seu nome. Passou a evitar lugares isolados e a recusar convites para sair à noite. O que viveram ali não foi apenas um susto, foi algo que marcou suas vidas para sempre. E a fazenda continua abandonada, guardando seus segredos macabros, esperando pela próxima visita. Porque algumas histórias sobrenaturais não terminam, apenas se tornam sombras no tempo, prontas para engolir quem se atrever a se aproximar.
Lucas sempre foi um rapaz cético, nunca acreditou em histórias sobrenaturais. Mas tudo mudou quando se mudou para um apartamento antigo no centro da cidade. No início, parecia um lugar comum, com apenas alguns barulhos normais para uma construção antiga, rangidos, portas que fechavam sozinhas e o típico eco dos corredores vazios. Porém, com o passar dos dias, Lucas começou a perceber que algo estava errado. Objetos apareciam em lugares diferentes, como se alguém os tivesse mexido, e seu relógio de parede parava exatamente à meia-noite, todas as noites. Ele achava que era só desgaste, até que começou a ouvir passos no corredor, mesmo quando estava sozinho. A sensação de estar sendo observado tomou conta dele. Em uma noite, decidiu ficar acordado para tentar identificar o que estava acontecendo. Por horas, silêncio absoluto, até que às 3h17 da madrugada ouviu um sussurro vindo do banheiro. Levantou-se com o coração acelerado e abriu a porta lentamente. O banheiro estava vazio, mas as luzes piscavam e o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de respirar ali. De repente, uma voz fraca, quase um gemido, chamou seu nome. Lucas congelou, sem saber se deveria fugir ou tentar entender o que era aquela presença invisível que parecia brincar com ele. Nas noites seguintes, as manifestações aumentaram. Luzes que acendiam e apagavam sozinhas, aparelhos eletrônicos que ligavam sem explicação e, mais assustador, marcas de dedos molhados nas paredes. Lucas tentou gravar os fenômenos, mas a câmera sempre falhava na hora mais intensa dos acontecimentos. Começou a pesquisar a história do prédio e descobriu que, décadas atrás, uma mulher fora encontrada morta em um dos apartamentos, com sinais de violência e nunca identificado o culpado. Diziam que seu espírito ainda vagava, buscando justiça ou vingança. A dúvida corroía a mente de Lucas, que até então era completamente racional. Uma noite, durante uma tempestade, Lucas sentiu que algo se aproximava dele no quarto. As sombras começaram a se mover por conta própria, formando figuras distorcidas. Ele tentou ligar a luz, mas a eletricidade caiu. No escuro, sentiu um toque gelado no braço e ouviu uma respiração pesada perto de seu ouvido. Paralisado pelo medo, teve uma visão rápida da mulher que morrera no prédio, seus olhos vazios e cheios de dor. Quando a energia voltou, Lucas estava sozinho, mas seu corpo tremia como nunca. A partir dali, passou a questionar sua sanidade, e se aquilo não era fruto da própria mente, ou algo muito real. Dias depois, ele convidou um amigo para passar uma noite no apartamento, na tentativa de comprovar que nada de sobrenatural existia. Mas durante a madrugada, o amigo também percebeu a presença. Sentiu mãos invisíveis que tentavam puxá-lo para baixo da cama, e ouviu sussurros que o faziam congelar. Quando o sol nasceu, ambos estavam exaustos e com marcas vermelhas pelo corpo, como se tivessem sido arranhados. Lucas percebeu que o espírito não estava ali para assustar à toa. Algo mais profundo e sinistro os envolvia, e escapar parecia impossível. Decidido a se livrar daquela presença, Lucas buscou ajuda com um grupo de médiuns. Eles fizeram uma limpeza espiritual no apartamento, mas o que deveria ser o fim se tornou o começo de um pesadelo maior. Após a sessão, as manifestações pioraram, e a figura da mulher começou a aparecer claramente, cheia de raiva e tristeza, exigindo algo que ninguém compreendia. Lucas passou a ter visões diárias, e sentia sua mente se fragmentar entre o real e o imaginário. Amigos começaram a evitar contato, temendo que ele estivesse possuído ou enlouquecendo. No desespero, Lucas registrou tudo em um diário, esperando que alguém encontrasse e entendesse sua história. Ele desapareceu semanas depois, deixando o apartamento vazio, exceto por aquele diário e a sensação estranha que ainda paira no ar. A porta permanece trancada, mas moradores próximos ainda relatam luzes estranhas, sussurros à noite e a figura de uma mulher de branco olhando pelas janelas. Dizem que Lucas pagou o preço por não respeitar um segredo antigo, e que o prédio jamais esquecerá sua presença. A dúvida que fica é, será que ele conseguiu escapar, ou se tornou parte daquela sombra que ninguém mais quer enfrentar? Em uma pequena cidade do interior do Paraná, havia uma casa que todos evitavam. Não porque era velha ou abandonada, mas porque quem entrava lá dentro jamais saía o mesmo. A casa pertencia a Dona Carmen, uma senhora que desapareceu misteriosamente uma noite, deixando para trás apenas portas fechadas e janelas trancadas,
como se algo ou alguém tivesse tomado conta do lugar. O que mais intrigava os moradores eram os sons que vinham de dentro, risadas abafadas, passos arrastados e, às vezes, o choro de uma criança perdida. A lenda dizia que a casa guardava um segredo terrível, um segredo que engolia as almas de quem ousasse entrar. Um jovem chamado Rafael, fascinado por histórias de terror, decidiu passar uma noite naquela casa para provar que tudo não passava de superstição. Com uma câmera e poucos equipamentos, ele entrou decidido a registrar alguma prova para seu canal. As primeiras horas foram calmas, até que o silêncio foi rompido por um barulho no andar de cima, como uma porta rangendo lentamente. Rafael subiu, câmera em punho, e encontrou um quarto vazio, mas com uma cama desfeita, como se alguém tivesse acabado de sair. Ao mexer no armário, ele achou uma caixa antiga, cheia de cartas e fotos amareladas que revelavam histórias de pessoas desaparecidas naquela casa, incluindo Dona Carmen. Enquanto explorava, Rafael sentiu uma presença ao seu lado, um arrepio que subiu pela espinha e fez seu corpo congelar. Ouviu uma voz sussurrando seu nome, mas ao olhar, não viu ninguém. Tentou sair, mas a porta estava trancada, e as janelas, cobertas por uma camada espessa de poeira, pareciam impossíveis de abrir. O pânico começou a tomar conta, mas ele não podia desistir, não enquanto a câmera ainda filmava. Aos poucos, as sombras começaram a ganhar forma, figuras espectrais surgindo nas paredes e no chão, como se fossem presenças presas naquele lugar há anos. Rafael gravava tudo, apesar do medo, e notava que a temperatura despencava a cada passo que dava. As vozes aumentavam, gritos e risadas misturavam-se em um caos ensurdecedor. Em um momento, ele viu no espelho o reflexo de uma criança, que não estava atrás dele. Tentou alcançá-la, mas a criança desapareceu como fumaça. Desesperado, Rafael sentou no chão e percebeu que as cartas que tinha encontrado começaram a se mover sozinhas, como se quisessem mostrar algo. Nas palavras rabiscadas, havia um pedido de socorro e uma confissão. A casa era uma prisão para almas que haviam sido vítimas de um antigo ritual macabro, e Dona Carmen era a última delas. Na madrugada, Rafael ouviu passos se aproximando e sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Virou-se e encarou um rosto pálido, com olhos vazios e um sorriso triste. A voz daquela entidade era um sussurro que implorava por libertação. Foi então que ele entendeu. Para sair, precisava encontrar uma forma de quebrar a maldição, mas o tempo estava acabando. Com o coração acelerado, ele procurou pela casa alguma pista que pudesse salvar sua vida. Encontrou um amuleto enferrujado no sótão, que parecia pulsar com uma energia antiga. Ao segurá-lo, uma luz fraca iluminou o ambiente, e as sombras começaram a recuar. No entanto, ao abrir a porta, Rafael percebeu que algo havia mudado dentro dele. A presença daquela casa agora fazia parte de sua essência, uma marca invisível que carregaria para sempre. A casa ficou silenciosa, como se tivesse recuperado sua paz momentânea, mas os moradores sabem que aquele lugar continua à espreita, esperando pela próxima alma corajosa, ou talvez, pela próxima vítima. E Rafael? Ninguém mais o viu depois daquela noite, mas seu canal de terror ficou famoso, com vídeos que jamais foram explicados. A pergunta que fica é: será que ele escapou ou apenas trocou de prisão? No coração da floresta amazônica, existia uma aldeia indígena isolada, onde tradições ancestrais eram guardadas com rigor e respeito. Entre os moradores, circulavam relatos sobre um espírito chamado a Sombra da Floresta, uma entidade que surgia nas noites de lua nova, trazendo consigo um silêncio mortal e um frio que congelava até os ossos. Os anciãos alertavam que a sombra não era um espírito comum, mas uma guardiã dos segredos mais profundos da floresta, protegendo a vida e punindo aqueles que se aventuravam sem respeito. Para os habitantes, encontrar a sombra significava encarar o julgamento da própria natureza. Lucas, um jovem biólogo apaixonado pela cultura indígena e pela biodiversidade da região, decidiu passar um tempo na aldeia para estudar plantas medicinais e aprender sobre os costumes locais. Desde a chegada, percebeu o cuidado que os moradores tinham ao falar sobre a floresta, especialmente durante as noites sem luar. Apesar dos avisos, sua curiosidade era maior, e em uma dessas noites, resolveu se aventurar sozinho pela mata, munido apenas de uma lanterna e um gravador de áudio. Enquanto caminhava, a atmosfera mudou. O som dos animais cessou, e um silêncio pesado tomou conta. A lua estava oculta, e uma sombra densa parecia seguir cada passo seu. De repente,
Um vento gelado soprou entre as árvores, e uma figura etérea apareceu diante dele, alta, sem rosto definido, envolta em uma névoa escura. Lucas tentou falar, mas suas palavras se perderam no ar. A sombra não proferiu som algum, mas sua presença era esmagadora, trazendo uma sensação de culpa e medo que invadia a mente do jovem. Ele percebeu que não estava ali por acaso, que sua invasão na floresta havia despertado algo que estava adormecido há séculos. Tentou recuar, mas suas pernas pareciam presas, como se o solo tivesse se transformado em areia movediça. Enquanto a figura se aproximava lentamente, o gravador captava um zumbido estranho, quase hipnótico. Lucas sentiu imagens passarem em sua mente, rituais antigos, vidas sacrificadas e a eterna luta entre homem e natureza. Entendeu que a sombra era um alerta, um aviso de que a harmonia daquele lugar deveria ser respeitada a todo custo. No entanto, o que mais o aterrorizou foi a certeza de que, se não cumprisse um desafio imposto pela entidade, jamais sairia daquela floresta. Um teste de respeito, coragem e humildade que decidiria seu destino. Quando finalmente conseguiu se libertar do transe, Lucas correu de volta para a aldeia, com o corpo e a alma marcados por aquela experiência. Os anciãos o receberam em silêncio, confirmando que a sombra havia escolhido julgá-lo, e que agora ele carregaria a responsabilidade de proteger aquele segredo. Desde então, ele se tornou o guardião dos costumes e protetor da floresta, mas a memória daquela noite continua viva em seus pesadelos. Dizem que quem ouve o zumbido da floresta na noite de lua nova, sente a presença da sombra observando, pronta para punir aqueles que desrespeitam o sagrado. No interior de São Paulo, numa antiga vila operária, circulava uma lenda que fazia até os mais corajosos evitarem certas ruas à noite. Diziam que um homem conhecido como o Guardião da Escuridão aparecia para aqueles que cruzavam seu caminho após o anoitecer. Ninguém sabia quem ele realmente era, mas os relatos falavam de uma figura alta, vestida com roupas escuras, e com um olhar penetrante que parecia atravessar a alma. Os moradores contavam que quem encontrava o guardião nunca mais era o mesmo, e que alguns simplesmente desapareciam sem deixar rastros. Mariana, uma estudante universitária interessada em histórias urbanas, decidiu investigar a lenda para um trabalho de faculdade. Ela caminhava pelas ruas da vila ao anoitecer, anotando depoimentos e procurando pistas que pudessem desvendar a origem do guardião. Em uma dessas noites, ao passar por uma rua estreita e mal iluminada, sentiu uma presença estranha. Olhou para trás e viu uma sombra alta, imóvel, observando-a. O coração disparou, mas ela seguiu andando, tentando não demonstrar medo. Porém, a sensação de ser seguida não a abandonava. Nas semanas seguintes, Mariana começou a perceber que coisas estranhas aconteciam ao seu redor. Objetos desapareciam de seu quarto, telefones tocavam sem ninguém do outro lado, e sussurros que pareciam chamar seu nome vinham do nada. Uma noite, ao voltar para casa, encontrou um bilhete no chão, com a frase: "O guardião está perto". Tentou ignorar, mas a ansiedade tomou conta. Decidiu então confrontar o mistério, voltando àquela rua para descobrir quem ou o que era o guardião da escuridão. Durante a madrugada, Mariana viu a figura novamente, dessa vez mais próxima, quase tangível. Tentou correr, mas suas pernas falharam. O guardião falou com uma voz que parecia ecoar dentro da cabeça dela, revelando que ele não era um espírito comum, mas uma manifestação dos medos mais profundos da mente humana. Ele aparecia para testar aqueles que sentiam que a escuridão os engolia por dentro, uma espécie de julgamento para decidir quem merecia sair do labirinto do medo e quem ficaria preso para sempre. Com o tempo, Mariana percebeu que o guardião não queria machucá-la, mas sim desafiá-la a encarar seus próprios demônios internos. Foi uma batalha intensa entre coragem e pavor, luz e sombra. Ela precisou enfrentar lembranças dolorosas, medos reprimidos e a sensação sufocante de solidão absoluta. Quando finalmente aceitou sua escuridão, o guardião desapareceu, e uma paz estranha tomou conta dela. Mariana voltou a viver, mas nunca mais foi a mesma. Até hoje, moradores da vila dizem que o guardião da escuridão continua à espreita, esperando por aqueles que precisam encarar seus maiores medos. E quem ousar cruzar seu caminho, deve estar preparado para uma jornada que vai muito além do sobrenatural. É uma batalha interna, onde o verdadeiro inimigo está dentro de cada um. Em uma pequena cidade litorânea do Nordeste,
havia um farol abandonado que se erguia solitário sobre os penhascos, observando o mar revolto. A construção, outrora usada para guiar navios, ficou desativada após um acidente misterioso que matou o último faroleiro, deixando para trás apenas rumores e histórias sombrias. Os moradores da cidade evitavam o local, principalmente à noite, pois diziam que o farol ainda estava ativo, mas de um jeito estranho. Sua luz brilhava intermitente, mesmo sem energia, e no interior, vozes ecoavam, como se alguém tentasse se comunicar do além. Um pescador chamado Miguel, conhecido pela coragem e pela ligação profunda com o mar, decidiu investigar o farol após ouvir relatos assustadores de colegas de trabalho. Armado com uma lanterna e uma câmera, ele entrou no farol numa tarde nublada, curioso para descobrir a verdade por trás daqueles acontecimentos. À medida que subia as escadas espirais, sentia o ar ficando mais frio e pesado, como se o próprio farol respirasse uma presença invisível. Chegando ao topo, ouviu o som de passos atrás de si, mas ao se virar, não viu ninguém. No interior do farol, Miguel encontrou objetos antigos, cartas amareladas e um diário do antigo faroleiro, onde estavam registradas suas últimas semanas antes do acidente. As anotações falavam sobre uma luz estranha no mar, figuras sombrias que surgiam nas ondas e uma sensação crescente de estar sendo observado. Miguel começou a sentir a mesma presença, um olhar penetrante que o acompanhava a cada passo. A noite caiu, e a luz do farol começou a piscar, iluminando o céu de forma irregular, como um sinal desesperado. Enquanto explorava, Miguel ouviu vozes sussurrando seu nome, misturadas com gritos distantes e o som das ondas batendo com força. Subitamente, a porta do farol se fechou com um estrondo, prendendo-o dentro. As escadas começaram a tremer, e uma sombra escura tomou forma na parede, ganhando contornos humanos. Era o espírito do antigo faroleiro, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, incapaz de encontrar descanso. O fantasma comunicou-se de forma clara, pedindo ajuda para libertar sua alma e alertar sobre um perigo oculto nas profundezas do mar. Miguel, dividido entre o medo e a compaixão, prometeu ajudar. Nas noites seguintes, ele voltou ao farol, realizando rituais que aprendeu com os pescadores mais antigos, tentando trazer paz ao espírito inquieto. Aos poucos, as manifestações diminuíram, mas uma dúvida permaneceu: o que exatamente o faroleiro queria avisar? E qual era o segredo sombrio escondido nas profundezas do oceano? Miguel nunca encontrou respostas claras, mas sua vida mudou para sempre, e o farol, embora silencioso, continuava a lançar sua luz misteriosa sobre o mar, como um lembrete de que algumas histórias sobrenaturais nunca se encerram realmente. Numa região montanhosa de Minas Gerais, havia uma vila esquecida pelos mapas, conhecida apenas como Serra Negra. Isolada, sem energia elétrica ou sinal de telefone, o lugar parecia congelado no tempo. A vila era composta por poucas famílias, todas descendentes de antigos mineradores, e possuía uma tradição que intrigava qualquer forasteiro. Todas as casas tinham espelhos cobertos por panos escuros a partir do pôr do sol. Era um ritual silencioso e inquestionável. Ninguém explicava o motivo, mas era possível sentir que havia algo por trás daquele costume. Os moradores evitavam falar sobre o passado da vila, e qualquer menção ao nome Aurora era recebida com silêncio absoluto e olhares apreensivos. Daniel, um professor de história obcecado por culturas ocultas e rituais esquecidos, ouviu sobre a vila através de um manuscrito raro encontrado numa biblioteca abandonada. Movido pela curiosidade, organizou uma expedição para documentar as práticas daquela comunidade. Chegando à Serra Negra, foi recebido com frieza, mas permitiram que ficasse numa cabana afastada, com a condição de seguir uma única regra: cubra todos os espelhos antes que escureça. Sempre. Daniel, cético, achou o aviso curioso, mas não acreditava em superstições. Na primeira noite, ignorou o aviso e deixou um espelho pequeno descoberto em seu quarto. E foi então que tudo começou. À meia-noite, ele acordou com um som agudo, semelhante a vidro se quebrando. Olhou em volta e viu que o espelho não estava mais onde o deixará. No chão, havia apenas estilhaços, mas nenhum sinal de queda. Quando se aproximou, percebeu algo ainda mais estranho. No reflexo dos fragmentos, seu rosto aparecia, sorrindo. Mas ele estava sério. E havia algo a mais. Atrás de sua imagem refletida, uma silhueta feminina, imóvel, de cabelos longos e pele pálida, observava. Ele se virou bruscamente,
mas não havia ninguém. O frio tomou conta do ambiente, mesmo com todas as janelas fechadas. Naquela noite, Daniel não conseguiu mais dormir. Nos dias seguintes, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Ele ouvia passos do lado de fora durante a madrugada, sussurros vindos do espelho do banheiro, mesmo coberto, e teve pesadelos recorrentes com uma mulher chamada Aurora. Em seus sonhos, ela estava trancada em uma sala cheia de espelhos, chorando, implorando por ajuda. Os moradores passaram a evitá-lo, e as crianças o observavam à distância, murmurando que ele já tinha visto o que não devia. Determinado a entender, Daniel começou a investigar a história da vila, explorando a pequena capela local e o antigo cemitério escondido no meio do mato. Foi ali que descobriu a lápide de Aurora Helena de Carvalho, falecida em 1872, com apenas 23 anos. Segundo os registros deteriorados, ela havia enlouquecido após perder o marido em um deslizamento de mina. Reza a lenda que ela passou a conversar com os espelhos, afirmando que podia vê-lo do outro lado. Os moradores, assustados com sua obsessão, a trancaram em casa e cobriram todos os espelhos da vila como forma de selar sua conexão com o outro lado. Mas numa noite de lua nova, Aurora desapareceu misteriosamente. Desde então, todos passaram a seguir o ritual de cobrir os espelhos, não por superstição, mas por sobrevivência. Com essa descoberta, Daniel decidiu ir até a antiga casa de Aurora, agora em ruínas, no topo de uma colina. Ao entrar, encontrou um espelho enorme, intacto, coberto por um tecido velho. Movido por uma força inexplicável, ele retirou o pano e, naquele instante, tudo ao redor pareceu silenciar. No reflexo, viu-se jovem, diferente, com roupas antigas, e Aurora de pé ao seu lado. Ela o encarou com tristeza e disse apenas: "Agora você também vê." O espelho brilhou intensamente, e Daniel sentiu como se fosse puxado para dentro dele. Acordou horas depois, do lado de fora da casa, completamente desorientado. Tentou sair da vila naquela manhã, mas todas as estradas pareciam levá-lo de volta ao mesmo lugar. Os moradores agora o ignoravam como se ele nem existisse. No espelho quebrado da sua cabana, podia ver Aurora, sorrindo sutilmente, como quem finalmente havia conseguido companhia. Desde então, Daniel nunca mais foi visto fora da vila. E contam que, em noites de neblina, se você caminhar pelas redondezas da Serra Negra e olhar por acidente num espelho descoberto, pode vê-lo lá dentro, preso, ao lado de Aurora, esperando o próximo curioso que ousar quebrar o silêncio da vila e encarar seu próprio reflexo. Em uma pacata cidade do interior do Paraná, havia uma escola desativada que carregava a fama de ser mal assombrada. O prédio, construído no final dos anos 1940, havia sido desativado após um incêndio misterioso que destruiu parte da ala norte. Nunca se soube ao certo o que causou fogo, mas as histórias contadas pelos antigos moradores diziam que tudo começou após a chegada de uma nova professora, uma mulher enigmática chamada Clarice, que parecia esconder mais do que revelava. Desde o acidente, a escola permaneceu de pé, mas completamente abandonada. Nenhuma reforma foi tentada. Nenhuma demolição foi autorizada. Como se o lugar tivesse sido esquecido de propósito. Durante anos, jovens da cidade desafiavam uns aos outros a passar uma noite na escola. Era um rito de coragem, uma lenda local. Mas a maioria voltava antes da meia-noite, em choque, jurando nunca mais pisar ali. Relatavam ouvir gritos, passos nos corredores vazios, sussurros saindo das paredes, e o som inconfundível de uma lousa sendo riscada por unhas. Mas ninguém havia conseguido filmar ou registrar nada. Apenas relatos confusos, vozes trêmulas e olhares distantes. Até que um grupo de 3 amigos, Isabela, Gustavo e Leandro, decidiu documentar tudo com câmeras, drones e equipamentos de captação sonora. A ideia era transformar o material em um documentário sobrenatural para a internet. Eles entraram no prédio ao anoitecer, com lanternas e microfones presos às roupas. A estrutura estava instável, coberta por vegetação, com salas tomadas por poeira, carteiras quebradas e quadros negros ainda manchados de giz antigo. Tudo parecia parado no tempo. No começo, apenas rangidos e ecos. Mas por volta das 23 horas, começaram os fenômenos. Portas bateram sozinhas.
As luzes das lanternas falhavam. Um dos microfones captou uma voz feminina, dizendo: silêncio, a aula vai começar. Eles riram, achando que era alguma interferência, até que todas as câmeras desligaram ao mesmo tempo. Apenas o gravador de voz continuou funcionando, gravando passos que se aproximavam lentamente deles. Aterrorizados, os três decidiram sair do prédio, mas a porta principal estava trancada, mesmo que não houvesse fechadura. As janelas pareciam seladas por dentro. Começaram a andar pelos corredores tentando encontrar uma saída alternativa, mas quanto mais caminhavam, mais pareciam estar voltando ao mesmo ponto. Como se a escola os estivesse redirecionando propositalmente. Ao passar pela biblioteca, ouviram uma risada infantil, seguida pelo som de alguém escrevendo com pressa. No quadro negro, que antes estava limpo, surgiu uma frase escrita em letras irregulares: presos na lição final. O ar ficou mais pesado, e o ambiente parecia vibrar, como se algo antigo e poderoso estivesse despertando. Em pânico, Leandro correu para o porão, que teoricamente fora lacrado desde o incêndio. Lá, encontrou uma sala intacta, com velas acesas e o cheiro de papel queimado. No centro, havia uma carteira posicionada diante de um quadro negro onde se lia a turma de Clarice. Fotos antigas estavam espalhadas pelo chão, mostrando alunos que nunca constaram em nenhum registro oficial da escola. Isabela reconheceu o rosto de uma menina da sua família, uma tia desaparecida na infância, que supostamente havia fugido de casa em 1962. A descoberta virou desespero. Eles começaram a ouvir passos por todo lado, como se dezenas de alunos invisíveis estivessem ali. Vozes recitavam datas, fórmulas matemáticas e orações latinas. Gustavo tentou arrombar uma das janelas com uma cadeira, mas ao bater, a janela refletiu algo impossível. Mostrava a sala completamente cheia de estudantes de uniforme antigo, sentados, olhando diretamente para ele. No centro da sala, a professora Clarice, de pele branca como giz e olhos pretos sem pupilas, escrevia algo no quadro. Quando ele parou de bater, a visão sumiu. Mas o som de passos sincronizados continuava. O grupo se escondeu em uma das salas, esperando amanhecer. Mas o relógio da escola estava parado. Era sempre meia-noite. Nenhum deles sabia há quanto tempo estavam ali. Não sentiam fome, nem sede. Apenas medo. Um medo constante, que corroía os pensamentos e bagunçava a memória. Dias depois, apenas um vídeo curto foi encontrado na internet. De poucos segundos. Mostrava a imagem tremida de uma sala escura, um quadro negro com o nome Clarice escrito em vermelho, e ao fundo, 3 vozes repetindo em uníssono: não aprendemos a lição. Ninguém sabe quem postou. Ninguém conseguiu rastrear o IP. Os 3 jovens foram considerados desaparecidos. Mas a escola ainda está lá, intacta, fechada. E quem ousar passar a noite em seu interior pode ser obrigado a repetir a lição que jamais foi aprendida, que existem lugares onde o tempo não passa, onde o passado ainda respira, e onde os mortos continuam ensinando. No coração do sertão nordestino, entre terras secas e vilarejos esquecidos, existe um pedaço de estrada chamado Trecho do Sussurro. Uma rota de terra batida, cercada por vegetação rasteira e poucas casas, conhecida apenas por quem vive ali há gerações. Para os locais, é um lugar onde ninguém passa após as 6 da tarde. Não importa o motivo: moto quebrada, carro atolado ou tempestade, a ordem é clara. Se escurecer, encontre abrigo onde estiver, mas *** nunca siga viagem pelo trecho do sussurro ***. Segundo os moradores mais antigos, o nome vem dos ruídos que surgem no ar seco ao cair da noite. Vozes, murmúrios, pedidos de ajuda que parecem vir do próprio vento. Mas quando você tenta identificar de onde vem, percebe que estão dentro da sua cabeça. Em 2017, um motorista de aplicativo chamado Ramon, vindo de São Paulo, resolveu fazer uma viagem de moto pelo Nordeste para gravar conteúdo de turismo em seu canal. Era apaixonado por cultura regional e sempre buscava lugares curiosos. Ao ouvir falar sobre o trecho do sussurro numa parada de beira de estrada, decidiu incluir o local no seu roteiro. Mesmo com os alertas dos moradores de um povoado próximo, seguiu em frente. Chegou por volta das 5 da tarde e iniciou a gravação. Falava com a câmera, descrevia o ambiente e até zombava do medo dos locais.
O céu estava limpo, mas uma névoa fina começou a se formar repentinamente, encobrindo o caminho à frente. E os sussurros começaram. No início, pensou que fossem sons do vento. Depois, começou a ouvir seu nome. Ramon, volta. Ramon, por favor. Sussurrado como se estivesse vindo de trás de arbustos ou do próprio chão. Parou a moto e tirou o capacete. O som cessou. Ligou a câmera e comentou o que estava ouvindo. Mas ao revisar as imagens no visor, algo chamou sua atenção. Nas gravações, havia uma figura ao fundo da estrada, imóvel, envolta em sombra, que não estava lá ao vivo. Desligou o equipamento e continuou a estrada tentando manter a calma. Mas quanto mais acelerava, mais a névoa se adensava, e os sons ficavam mais próximos. Já não eram só sussurros. Eram choros, gemidos, palavras desconexas. Era como se dezenas de pessoas estivessem ao redor, invisíveis, implorando para serem ouvidas. O GPS ficou louco, girando sem direção fixa. O velocímetro da moto oscilava. E então, ele viu uma figura feminina no meio da estrada. Vestia branco, cabelos longos cobrindo o rosto. Parada, de costas. Ramon freou bruscamente. Quando ergueu o capacete, ela havia desaparecido. Em pânico, tentou dar meia volta, mas a estrada atrás já não era a mesma. Agora era um túnel estreito de névoa, e a moto não dava mais partida. O celular havia travado. A única luz era a da lanterna que trazia presa a moto. Ao mirar no mato ao redor, viu olhos. Muitos olhos. Observando. Entre folhas, galhos, buracos de árvore. Mas nenhum corpo. Apenas olhos. E sussurros cada vez mais próximos. Em meio ao desespero, correu a pé até uma árvore torta que servia de marco para metade do trecho. Ao se aproximar, tropeçou em algo. Um crucifixo de madeira, coberto de terra, com nomes riscados à faca. Todos nomes de pessoas que haviam desaparecido ali desde a década de 60. O último nome era o seu. Ramon S. Gravado com letras irregulares, ainda fresco. Ele caiu de joelhos, tentando entender o que estava acontecendo. E foi então que sentiu uma mão gelada em seu ombro. Virou-se rápido, mas não havia ninguém. Só silêncio. Nem mesmo os sussurros. Apenas um breu sufocante e total. Dias depois, moradores da vila encontraram a moto abandonada, sem arranhões. O celular de Ramon estava intacto, com a última gravação ainda salva. No vídeo, gravado sozinho, Ramon olhava diretamente para a câmera com um olhar distante e sussurrava: "Eles não descansam. Eles não descansam." A gravação termina com um grito ao fundo, e a imagem congelando em um frame onde, por uma fração de segundo, a figura de uma mulher branca aparece atrás dele, com os olhos completamente negros. Ramon nunca foi encontrado. Sua família fez buscas por semanas, mas as autoridades não conseguiam manter uma equipe por mais de 2 horas na região. Equipamentos falhavam, pistas desapareciam, e os sons, os sussurros, começavam. Dizem que, se você parar no trecho do sussurro ao cair da tarde, consegue ouvir vozes contando histórias. Histórias de quem não conseguiu sair. Histórias como a de Ramon. Mas a pergunta é: quantos desses sussurros ainda são humanos? E quantos são apenas ecos de algo que vive ali, esperando você escurecer o caminho? Em uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, cercada por florestas densas e montanhas enevoadas, existia um casarão antigo conhecido como Solar dos Lamentos. Ele ficava isolado no alto de uma colina, à vista de toda a cidade, mas ao mesmo tempo, inacessível para a maioria. Com janelas grandes e uma arquitetura do século XIX, o lugar já servirá de residência para uma família aristocrática, mas há décadas estava vazio. Ninguém morava lá desde 1971, quando todos os membros da família Queiroz foram encontrados mortos, sentados à mesa de jantar, com expressões de puro terror no rosto. Nenhum sinal de violência, veneno ou invasão. Apenas silêncio. E olhos arregalados. Desde então, o casarão foi deixado ao abandono, tomado por eras, teias de aranha e um cheiro constante de umidade e podridão.
Por muitos anos, a casa foi apenas parte do folclore da cidade. Uma história para assustar crianças, nada além disso. Até que um documentarista chamado Henrique, conhecido por explorar lugares malditos no Brasil, decidiu passar 3 noites no Solar dos Lamentos para produzir um especial em seu canal. Ele já havia visitado sanatórios abandonados, presídios esquecidos e casas de crimes famosos, mas nenhum desses lugares o prepararia para o que encontraria ali. Chegou com equipamentos de última geração, câmeras infravermelhas, microfones sensíveis, detectores de campo eletromagnético e sensores de movimento. Instalou tudo durante o dia e começou as gravações ao entardecer da primeira noite. Nas primeiras horas, nada aconteceu além de barulhos típicos de casas antigas. Rangidos, vento batendo nas janelas, estalos de madeira. Mas às 2 horas da manhã, uma das câmeras captou um som inexplicável vindo do andar de cima. Um choro. Um choro de mulher, contínuo, doloroso, como se a dor não tivesse fim. Henrique correu até o quarto onde o áudio apontava a origem do som, mas ao chegar lá, encontrou apenas um berço coberto por poeira. No berço, uma boneca antiga, com olhos de vidro quebrados. Ao se aproximar, percebeu que a boneca estava molhada, como se alguém tivesse chorado sobre ela instantes antes. E então, o berço começou a balançar sozinho. Nos dias seguintes, os acontecimentos se intensificaram. Vozes ecoavam pelos corredores. Portas batiam com força mesmo estando trancadas. As câmeras eram derrubadas durante a noite, e os sensores de movimento acusavam atividade intensa nos cômodos onde Henrique não estava. Em uma das madrugadas, ele acordou com uma sensação estranha. Estava deitado, mas seus pés estavam frios, como se algo estivesse tocado. Ao olhar para os pés da cama, viu a silhueta de uma mulher com um vestido antigo, de cabeça baixa. Ela sussurrava repetidamente: "Por que você voltou? Por que você voltou?" E então, desapareceu diante dos olhos dele, como se nunca tivesse estado ali. Henrique começou a perder a noção do tempo. As filmagens estavam corrompidas, os relógios paravam sempre às 3h17 da manhã, o mesmo horário em que, segundo arquivos da polícia, os corpos da família Queiroz foram encontrados. Ele começou a ter visões. Via a mesa de jantar posta, os membros da família sentados, imóveis, enquanto uma mulher caminhava ao redor da mesa, segurando uma vela e sussurrando em uma língua antiga. Nas paredes, inscrições começaram a surgir sozinhas, como se alguém estivesse escrevendo com os dedos. Frases como "eles não saíram" e "a casa come a alma" começaram a se repetir por todos os cômodos. Na última noite, Henrique tentou fugir. Pegou o carro e desceu a colina. Mas por mais que dirigisse, a estrada sempre o trazia de volta ao portão do casarão. A bússola girava sem parar. O GPS mostrava localizações impossíveis. A floresta parecia mover-se, como se o próprio mundo ao redor tivesse sido distorcido. Sem saída, ele voltou para casa. Decidiu gravar um último vídeo de despedida, dizendo que sentia que havia algo muito mais antigo e poderoso ali. Algo que não queria ser documentado, que se alimentava da presença de quem ousava invadir seu território. E então, o vídeo termina. Sem gritos, sem ruído, apenas com a imagem do rosto de Henrique se apagando, como se estivesse sendo sugado para fora da realidade. Semanas depois, moradores encontraram o carro de Henrique abandonado ao pé da colina. Dentro, apenas um bilhete com caligrafia estranha que dizia: "Eles ainda jantam à meia-noite. Não os perturbe." Nenhum sinal de Henrique foi encontrado. Mas nas madrugadas, quem passa pela estrada próxima ao Solar dos Lamentos jura ver luzes acesas na casa. E se você olhar bem, pode ver sombras sentadas à mesa, esperando o próximo visitante para o jantar eterno.